sua parte física tem que estar bem, estruturalmente você não pode engordar muito. Eu, por exemplo, eu optei por fazer um trabalho com uma especialista de alimentação, né? Então ela me acompanha, isso é importante. Hoje o Momento Saúde vai falar sobre transplante de órgãos. Para isso nós procuramos a doutora Ilka Boim, que é professora titular da gastrocirurgia e também coordenadora do serviço de transplante de fígado aqui da Unicamp, um dos grandes centros de referência do país, não só em transplantes, mas em todas as especialidades. Doutora, muito obrigada por receber a nossa equipe. A nossa intenção aqui é desfazer algumas dúvidas sobre o transplante, né? Quem pode doar, quem não pode, o que é mais difícil. Para começar, a gente gostaria de falar do Brasil, que ele é muito grande. Em alguns estados, o transplante é mais difícil, não é? Eu acho que não é muito divulgado, não sei. Por algum motivo, o transplante é mais difícil. Ninguém melhor que a senhora para me falar sobre isso. Como é que está São Paulo? São Paulo é muito bem conceituado na área de doação, né? Os números que a gente sempre expressa um número por milhão de habitantes, né? Então, o ideal seria os números que a gente tem na Espanha, que chegam a 40, quase 40 doações por milhão, né? No Brasil, a gente está um pouco aquém desse número, mas estados como Santa Catarina, hoje trabalham com 39, praticamente 39 ppm, né, por milhão de habitantes. O Paraná chegando perto dos 35 e São Paulo está por volta de 25, 27, né? Campinas a gente tem um bom número também, com um número de 21 ppm, seria 21 doações por milhões de habitantes, que é um número muito parecido, por exemplo, com os Estados Unidos. Então, eu agradeço à população de Campinas, a população da grande área de Campinas, por essa generosidade, esse ato de amor no momento de luto e efetuar essa doação. Isso fez com que, o ano passado, nós tivéssemos um aumento de 25% no número de doações aqui na cidade de Campinas. O que é mais difícil numa doação? É aceitar esse momento de perda, né? Que usualmente acaba sendo um evento agudo, né? A pessoa sai de casa, estava bem, ou sofreu um acidente, ou teve um derrame cerebral, ou seja, ela teve um trauma, ou teve uma hemorragia cerebral, uma parte de falta de sangue no cérebro, que é a anóxia. Isso fez com que ela caminhe para a morte encefálica clinicamente. Tendo diagnóstico da morte encefálica, ela é considerada um potencial doador. A família, então, vai ser contatada para saber sobre a vontade dessa família, que foi expressa por essa pessoa um tempo antes na doação ou não desses órgãos. Há um tempo, aqui no Brasil, a doação de órgãos era, como é que chamava? Que a gente Presumida. Presumida. Quem não quisesse doar tinha que mandar colocar na carteira de identidade, né, no documento de identidade. Isso. Não quero doar os órgãos ou qualquer coisa. Sou doador. Não sou doador. Agora é diferente. Agora é a família, que é a doação consentida. Então, a família expressa a vontade da pessoa nessa hora. Então, usualmente o que a gente fala, converse com a sua família, deixe a sua vontade expressa, isso é uma conversa normal, em qualquer hora, em qualquer tempo, e deixe a sua vontade expressa, para que naquele momento a família tenha a sua opinião. Então, ela é capaz de falar, não, aconteceu esse evento, nós estamos muito tristes, mas era vontade dele ou dela que houvesse essa doação. Então, nós vamos proceder e vamos otimizar e vamos concordar com essa doação. E não tem uma hora certa para se ter essa conversa, como a senhora mesma disse, né? É numa conversa ali, no almoço de família, olha, exatamente. Eu sei lá quando é que eu vou, mas gostaria de doar meus órgãos, ou não gostaria de doar meus órgãos, porque Sim. Não é isso? É uma coisa que a pessoa tem que deixar. Eu quero, eu não quero me informar mais. Aí pode ligar para os serviços onde há transplantação ou para chamadas organizações de procuras de órgãos, né, que existe nas regiões do estado de São Paulo, e perguntar se eu tenho dúvida. Olha, eu quero doar, mas eu tenho dúvida. Quando eu vou doar? O que eu posso doar? Como é que minha família pode fazer? Isso as organizações de procura de órgão podem tirar essas dúvidas da pessoa e ela deixa expresso para a sua família. Quem vai ser consultado vai ser a família, os parentes mais próximos. Então não adianta a pessoa falar, não quero falar nada disso com a minha família, eu vou procurar um órgão e me expressar a minha vontade. Não. É a família que tem que dar o aval final lá na hora. E é um momento difícil, né? É sempre um momento difícil, né? Nós somos latinos, para a gente é um problema mais difícil ainda, mas contornável. Sim, é um ato de amor, como você mesmo disse. Mas aqui na Unicamp,
existe uma equipe que acolhe essa pessoa? Existe. Quem faz o acolhimento normalmente, né, são essas chamadas organizações de procura de órgãos, que eles vão fazer esse acolhimento. Então o médico assiste o paciente. Ele é o neurologista, é o intensivista desse paciente que vai cuidar. Quando ele começa a perceber que os exames indicam o que vai acontecer, né, ele já começa a conversar com a família e começa a colocar para a família a gravidade do caso. Isso às vezes é muito rápido. Não é que vai acontecer em meses, às vezes isso acontece em horas. Então isso é colocado, a cada visita é colocado para as famílias, e quando existe, então existem alguns parâmetros que são seguidos. Quando ele observa que esses parâmetros são seguidos, ele aciona para que isso seja avaliado, alguns exames de sangue têm que ser feitos, né? E a família é consultada sobre a doação ou não doação. Se a família consente na doação, aí se parte para outros exames que são específicos da área de doação. Mas será que todo mundo pode doar? É isso que a gente vai saber daqui a pouco no próximo bloco. Segundo bloco do Momento Saúde, que hoje está conversando com a professora Ilka Boim sobre doação de órgãos. Doutora, existe alguma contraindicação na doação de órgãos? Tem algumas coisas que são levadas em consideração. Vários exames são colhidos, então como eu falei para você, existe a piora clínica do paciente, ele caminhou para o diagnóstico de morte cefálica, a família é consultada, a gente vai então preencher, quem cuida da doação, que é a Organização de Procura de Órgãos, vai preencher uma ficha clínica com os dados desse paciente. Então, os pacientes que têm um choque irreversível, ou seja, a sua pressão arterial é muito baixa, não consegue se recuperar, né, com o uso de drogas vasoativas muito altas, às vezes pode ser uma contraindicação. Pacientes que são portadores de câncer, fora câncer de pele, de câncer do aparelho digestivo, de câncer cerebral, dependendo do tipo, eles não vão poder ser doadores. Tá? Pacientes, obviamente, que deixaram sua vontade expressa de não doação, eles também não vão poder ser doadores. Pacientes alcoolistas que já tenham cirrose, por exemplo, no caso da doação de fígado, eles não vão poder ser doadores. Paciente que fumava muito e não vão poder ser doadores de pulmão. Pacientes que já tiveram ataque cardíaco, que já fizeram alguma cirurgia cardíaca, não vão poder ser doadores de coração. Então, também tem, na parte sistêmica, tem as questões de cada órgão, o que cada órgão exige, porque você vai tirar um órgão da pessoa que não estava bom e vai colocar um novo. E esse novo precisa estar em boas condições para ser colocado. Então, uma pessoa pode ser doadora de um órgão, mas não de outro. Exatamente. Principalmente hoje, o que a gente observa, a maioria das causas de doação no Brasil são por acidentes. São chamados traumas, né? Principalmente de cabeça. Esses pacientes hoje estão ficando cada vez mais velhos. Nós tomamos atitudes governamentais que melhoraram o número, que houve uma queda de morte cefálica por acidente. Então, o nosso doador começou a ficar mais idoso. Se ele é mais idoso, ele começa a ter agora como causa de morte o acidente vascular cerebral isquêmico ou hemorrágico, né, que seria o derrame, que as pessoas conhecem, né? Se ele é mais idoso, se ele tem acima de 55 anos, talvez ele não vá poder ser doador de coração e de pulmão, mas ele pode ser doador de fígado, ele pode ser doador de rim, ele pode ser doador de córnea. Todos os órgãos do nosso corpo podem ser doados? Podem ser doados córneas, pode ser doado pele, pode ser doado osso, pode ser doado pulmão, pode ser doado fígado, pode ser doado rim, pode ser doado coração, pode ser doado intestino mais modernamente. Então, vários órgãos podem ser apresentados, várias pessoas serão beneficiadas. Na verdade, eu tinha um problema de ferritina, né, que é excesso de ferro do sangue, e um doutor de Limeira, porque eu sou de Limeira, né, ele pediu para fazer alguns exames do fígado, eu fiz e foi detectado uma anomalia no fígado, né. E aí eu procurei alguns hospitais para me se cercar da situação, né? E vim parar na Unicamp, indicado por um outro médico de Limeira também. Já há 2 anos. Gostava muito de muitas coisas, assim, tipo, eu era um esportista, né? E gostava de jogar muito tênis, né? Essas coisas todas, né? Que a gente faz na prática do dia a dia, fora a questão profissional, né? E quando você
se depara com uma situação dessa, você fica diminuído. A verdade é essa, né? Você se diminui assim, logo de início, né? Depois você começa já a conviver com a situação, assimila melhor, você vê que as pessoas te amparam melhor também. Por exemplo, o amparo que eu tenho aqui na Unicamp, né? Continuo levando a minha vida normal, trabalhando normalmente, só que algumas coisas que eu fazia eu não faço mais, e a parte esportiva eu já não faço mais, né? Pretendo voltar a fazer, obviamente, né? Então, mas é um choque, você fica muito chateado, arrasado, né? Você não sabe o que vai acontecer, é uma incerteza de tudo, né? Mas aí você começa a procurar as pessoas certas, né? Os órgãos certos, né? Vou falar assim, aí começa a trazer mais tranquilidade para você. Quando o paciente chega aqui para nós no ambulatório e ele tem indicação de transplante de fígado, a gente tem uma sequência de avaliações que devem ser realizadas enquanto esse paciente está aguardando na fila. Então, o paciente candidato a transplante de fígado passa por uma avaliação com a psicóloga e com o serviço social, primeiro para avaliar as condições sociais desse candidato, se ele tem condições de moradia, condições de vir aos retornos em consulta, se ele tem uma pessoa, alguém da família que vai cuidar desse paciente no momento pós-operatório, né? E aí, durante essa avaliação com a psicóloga e com o serviço social, são tiradas dúvidas também em relação ao procedimento intraoperatório e pós-operatório. Além disso, o paciente passa com avaliação com o hematologista, que ele faz todo o gerenciamento da questão da necessidade de bolsas de sangue durante o procedimento cirúrgico, né? Então, tem que haver uma comunicação ao banco de sangue quando o paciente é chamado para transplante. Outra avaliação necessária é a avaliação anestésica. O paciente passa por um procedimento cirúrgico que tem uma alta complexidade e requer muito de todos os sistemas do organismo dele, tanto da parte cardíaca quanto pulmonar, então eles passam pela avaliação anestésica. Durante todo o acompanhamento desse paciente em lista de transplante, ele é continuamente avaliado pela equipe multiprofissional, tanto o enfermeiro quanto a psicóloga, fisioterapeuta e os outros médicos que estão envolvidos no cuidado relativo ao transplante. Então, o hematologista, anestesista, o endocrinologista, o médico da gastrocirurgia e da gastroclínica. Aqui, o que eu posso falar é que eu estou sendo monitorado muito bem, né? Existe uma preocupação muito grande da equipe, haja visto que é um centro de especialização, de referência, né? Nacional, até mundial, acredito, né? O Hemocêntrico de Campinas, e estou fazendo todos os exames que eles estão me solicitando, né? E estou acompanhando esse processo de entrar, que se chama numa fila para transplante, mas tem algumas questões aí que eu tenho que estar atento para que a minha anomalia não se desgarre daquilo dos princípios básicos que é o acompanhamento do tamanho dos tumores que eu tenho no fígado. Tenho total apoio da minha família, principalmente minha esposa vem sempre comigo, está me orientando sempre, não pode fazer aquilo, você tem que se alimentar dessa forma, tal, porque você vai recebendo dicas, né, do próprio corpo médico aqui, né. Então eu tenho buscado isso, não é só a questão do tratamento, sim, você tem que mudar hábitos. E hábitos é difícil de mudar. Então eu tenho feito isso aí ao longo do tempo. A sua parte física tem que estar bem, estruturalmente você não pode engordar muito. Eu, por exemplo, eu optei por fazer um trabalho com uma especialista de alimentação, né? Então ela me acompanha, isso é importante. Existe limite de idade para ser doador? Esse é um assunto muito moderno, né? Que antigamente você colocava como um doador ideal aquele que tivesse até 50 anos de idade, né?
Mas hoje você sabe que com a longevidade, as pessoas com 70, com 75 anos também podem ser doadoras. E idade mínima? A idade mínima é acima de 1 semana de vida. Então o bebê vai transplantar em outro Sim, bebê, o bebê claro. acaba usando o órgão para outra criança. Então as doações infantis, né, que a gente chama, elas têm uma legislação própria que é seguida também por essa organização de procura de órgãos. Mas é possível também doar enquanto se tem vida, como vivo. Sim, Existe aí o doador é o vivo. chamado doador vivo, né? Até agora nós falamos do doador cadavérico. O doador vivo. O doador vivo vai doar uma parte do seu corpo, o seu direito de ir e vir, de doar o que ele quiser para uma outra pessoa. Usualmente o que se aceita é que haja um parentesco. Se não houver um parentesco direto, é necessário haver uma aprovação judicial. Mas quais órgãos podem ser doados em vida? Usualmente pode ser doado uma parte do fígado, um rim pode ser doado também uma parte do pulmão. Isso no Brasil a gente ainda não fez, né? Mas existe legislação específica internal para isso. E existe algum risco, né, para quem vai doar? É uma cirurgia, a pessoa vai passar por um procedimento. A doação intervivos existe risco, sim. São riscos pequenos, mas existem. Mas o doador vivo, dependendo do que ele doar, a vida dele vai mudar, a qualidade de vida dele vai mudar? Depende da longevidade desse paciente. Usualmente muda muito pouco. Ele consegue estar trabalhando, estar de volta à sua comunidade, à sociedade, dentro de 30 dias e desempenhar suas funções normais, né? Mas o futuro nós não sabemos. Usualmente ele vai ficar muito bem, mas há casos de pacientes que doaram o rim em vida e necessitaram depois um transplante renal. São bem raros, mas existem. Bom, a gente vai fazer mais um intervalo, voltamos já já para continuar falando sobre doação de órgãos. Terceiro bloco do Momento Saúde, que hoje está falando sobre doação de órgãos. Doutora Ilka, eu queria voltar ao acolhimento à família do doador. Nós sabemos que, de acordo com o que a senhora estava falando antes da gente começar a gravar, existe uma rede de acolhimento, né? Essa rede de acolhimento, ela vai até onde? Nós começamos o ano passado um projeto da Marli Elisa, que é uma assistente social aqui do hospital. É um projeto conjunto que a gente está desenvolvendo junto com a Unicamp, junto com Portugal, com o ISTI, que é o Instituto de Assistente Social de Lisboa, que é justamente a ideia que a professora Ana Ribeiro, junto com a doutora Marli tiveram, de não deixar aquele momento da doação se encerrar no momento da doação, mas que isso possa ser prosseguido para a família. Então foi feita uma tese de doutorado da Marli, onde ela observou que as famílias se sentem abandonadas. Às vezes ela precisa de um auxílio da assistente social, às vezes ela precisa de um auxílio religioso, às vezes ela precisa, nesse momento de luto, do psicólogo, por exemplo, ou mesmo da equipe que acabou utilizando esse órgão. Não a equipe da recepção, mas a equipe que a acolheu no momento da doação, tá? A gente sempre fala para a família, se precisar de alguma coisa a gente pode auxiliar, venha procurar o serviço de captação do seu hospital, eles vão referenciar para as unidades básicas de saúde. Então a gente vai trabalhar com a própria rede de saúde já instalada, ninguém vai criar nada de novo. A própria rede já instalada. Então o que a gente faz usualmente você vai precisar do seu seguro saúde porque houve um acidente, vá procurar tal pessoa. Você vai precisar de um aspecto religioso, qual a sua religião? Você vai procurar a Igreja Batista, você vai procurar a Igreja Adventista, você vai procurar a Igreja Católica e a gente referencia para o seu bairro. Isso foi uma ideia muito simples, porque você usa já as coisas que existem na comunidade, você apenas direciona. Isso tem sido muito bem recebido pelas famílias atualmente. Uma curiosidade, às vezes a gente vê algumas matérias na televisão da pessoa que recebeu o coração, né? Aí a família do doador vai, encontra com aquela pessoa, é um momento emocionante, né? Fica sendo uma pessoa da família, acaba sendo. Mas isso é comum? A gente pode dizer quem foi o doador? Não, por lei isso é proibido. Ah, é? Só existe a comunicação da família do doador com a família do receptor mediante uma solicitação para o Sistema Nacional de Transplante através do Sistema Estadual de Transplante. Aí o próprio Sistema Estadual
ele condiciona se a família do doador quer saber da família do receptor, se a família do receptor autoriza informações sobre o mesmo para a família do doador. Então tem que ser bilateral. Quando existe esse encontro bilateral, aí a gente pode, recebe a autorização e pode promover. Fora isso, tudo é absolutamente sigilo. Uma dúvida, a pessoa ela quer ser doadora, mas ela é sozinha e morreu e a família não sabe. Como é que a fila está lá, enorme, precisando de órgãos. Como é que a Unicamp faria nesse caso? Para isso, aí você procura a Procuradoria Jurídica. Se ele deixou expressa para alguém do convívio dele, essa pessoa pode comunicar, por exemplo, a diretoria clínica do hospital que aciona a parte jurídica do hospital onde ela está, Sim. que aciona a parte jurídica do Estado, mas isso é feito em horas, onde a pessoa pode chegar e ter então seus órgãos doados, porque ela já tinha manifestado isso antes. Tá? Mas mesmo assim, como não existe o consentimento de um familiar, a parte jurídica, um juiz vai então determinar. Ele pode doar os órgãos, ele não pode doar os órgãos. Mas isso é uma coisa muito rápida, né? Isso acontece em horas. Horas. Existe uma liminar do juiz para isso. A diferença de horas assim para se doar órgãos, existe diferença de horas para determinados órgãos ou não? Tudo tem que ser muito rápido? Não, tudo tem que ser rápido porque o organismo é um só. O aproveitamento dos órgãos, eu trabalho com um tempo de isquemia fria, ou seja, a hora que eu retirei do organismo, né, com sangue, eu vou lavar, retirar aquele sangue e vou pôr em outra pessoa, que é o receptor. Então, para o coração, 1h30, para o fígado, a gente pede no máximo de 10 horas, para o rim pode ser até 24 horas, para o osso pode ser uma semana, para a pele pode ser um pouco mais de tempo, para a córnea pode ser até 72 horas. Então, o aproveitamento do órgão está muito relacionado ao tempo de isquemia fria que vai ser utilizado. Doutora, eu queria agradecer muito a sua atenção. Eu sei que o assunto rende, mas o nosso tempo já terminou. Muito obrigada pelas suas informações, viu? Tá ok. Muito obrigada. Estou à disposição. Obrigada. A gente encerra por aqui o Momento Saúde, que hoje falou sobre doação de órgãos. Obrigada por ter ficado com a gente.